Na aula de hoje, então, nós vamos investigar duas coisas. A primeira vai ser o tal do índice de diversidade, que é um negócio bem legal para a gente analisar quando a gente está lidando com algoritmos que dependem de população. Vai ver o porquê ele é importante e como a partir dele a gente pode tomar decisões sobre o funcionamento de um algoritmo. E depois, na segunda parte da aula, dar mais alguns insights sobre a comparação entre métodos heurísticos, ou comparação de desempenho. Então, como vocês devem ter notado aí utilizando os códigos, cada vez que a gente roda um algoritmo, ele dá um resultado um pouquinho diferente do anterior, ou às vezes muito diferente. Então, a gente passou rapidamente por aquele método de comparação estatística, né? Então a gente vai dar mais alguns detalhes sobre ele e algumas outras alternativas que eu considero mais legais assim para apresentar, por exemplo, num artigo, num trabalho, ou para ter certeza que aquele problema que está resolvendo está tendo um bom comportamento. Tá? Vamos começar com o índice de diversidade. O índice de diversidade vai estar estreitamente ligado à diversidade de uma população. Então aqui a analogia é direta com uma população em geral, de qualquer tipo de seres, animais, humanos, etc. Então vamos ver o que é diversidade ou como a gente representa ela no algoritmo. Ver principalmente a influência dela na busca global e, por consequência, quando ela diminui na busca local. E apresentar uma métrica e uma medida de diversidade para a gente utilizar e começar a prestar atenção nesse tipo de coisa quando a gente está utilizando aí algum algoritmo baseado em população. Então, como é que a gente vai definir diversidade aqui? Vai ser, se a gente olhar, por exemplo, uma população humana, aqui a gente pode uma diversidade de alturas, de peso, de cor, de raça, de o que vocês imaginarem. Tá? Então, a diversidade, a gente vai ter que medir diferentes características. Dentro de um problema de otimização, diferentes características são traduzidas como é, diferentes valores das variáveis do projeto. Tá? Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, a gente pode dizer que a gente tem uma grande diversidade. Em outras palavras, os pontos, os indivíduos estão espalhados aqui no domínio. Beleza? Então, cada um vai ter uma combinação de características, que para a gente são as variáveis x1 e x2, bem distintas. Então, você tem desde o cara que tem a característica x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 1, até o cara lá que tem a x1 igual a 1,5 e y2 igual a. Não, desculpa, x1 igual a meio e x2 igual a 1,5. Então, se a gente passar desse quadro para essa segunda situação, a gente vê que a diversidade diminuiu, ou seja, as características dos indivíduos estão oscilando dentro desse intervalo aqui, que vai, por exemplo, de x1 a menos meio até 0,3 mais ou menos, e o x2 de menos meio até mais 1 mais ou menos. Beleza? Então vocês notem que estão bem espalhados no domínio, representa grande diversidade, se concentraram um pouco, ou seja, a diversidade diminuiu, e se nós passarmos para a última figura, a gente vê que todo mundo está bem concentrado aqui numa região, ou seja, a diversidade aqui está baixa, ou seja, a grandeza do intervalo de variação das propriedades de todos os indivíduos está bem baixinha aqui. Tá todo mundo aí praticamente um x1 e x2 variando aí de menos 0,2 até mais 0,2 mais ou menos. Beleza? Então é legal vocês terem contato primeiro com essa ideia gráfica aqui. Então, diversidade alta quer dizer pontos espalhados no meu domínio. Diversidade baixa quer dizer todo mundo concentrado numa região só. Tá? A pergunta é, para que isso interessa para a gente? Em outras palavras,
A diversidade é importante para definir as características de exploração global e local de um algoritmo? Essa que é a nossa grande dúvida. A gente pode dizer que sim. Por quê? No exploration, que no inglês que nossa exploração é global, a diversidade ela tem que ser alta. Porque os pontos têm que estar espalhados no domínio, se movimentando cada um na sua micro-região, vamos chamar assim, para a gente conseguir explorar diferentes pontos, diferentes regiões do nosso domínio. Beleza? À medida que os pontos vão se movimentando e essas regiões de interesse vão sendo identificadas, o que vai acontecendo com os algoritmos de swarm, por exemplo? Os indivíduos da população vão migrando para essa região. Lembra que eles sempre seguem alguém. Eles vão migrando para essas regiões mais promissoras e se concentrando nela. Esse processo de migração e concentração faz a diversidade diminuir. Então a gente vai progressivamente saindo de uma alta diversidade para uma baixa diversidade, ou seja, a gente vai saindo de um processo de busca global, identificação de regiões promissoras, então começa o processo de busca local. Então, na fase de exploração local, o exploitation, a diversidade naturalmente vai ser baixa. Porque você já buscou, já varreu o teu domínio, já identificou as regiões que valem a pena ser melhores investigadas, e nessas regiões, ou nessa região, a busca vai ser refinada. Vai se refinando, até que você vai ter praticamente todos os pontos numa pequena região para refinar bem a busca lá. Tá? Então, a gente começa com alta diversidade e o nosso exploration, ou busca global, e à medida que as interações vão passando, nós vamos chegando na fase lá de exploitation, ou nossa busca local. Beleza? Então aqui a diversidade é legal, a gente conseguir medir ela de alguma forma quando estiver utilizando o algoritmo, para ver se as coisas estão fazendo sentido. Tá? Para ver se o nosso algoritmo está começando com uma diversidade pelo menos relativamente alta, os pontos estão de fato espalhados no domínio, e estão progredindo para uma busca local com a diminuição da sua diversidade. Tá? Esse processo de começar uma diversidade alta, aqui vai ter um índice de diversidade. Quanto mais para cima no eixo Y tiver, maior a diversidade da nossa população. Tá? E no eixo X aqui a gente tem o número de interações. Então na interação 0, na interação 1, a diversidade é máxima. Ela está bem alta nessa região aqui. Tá? No final, a ideia é que a diversidade seja baixa. Ou seja, quando vai passando as interações no final da busca, a ideia é que ela esteja em algum lugar aqui bem concentrado, bem baixo. Tá? Professor, desculpa interromper, só para saber se está gravando. Torra. Tá bom, obrigada. Pode Né? continuar aí. Valeu. Então, ela tem que sair de um valor alto e para um valor baixo. O que vai acontecer? Cada algoritmo vai ter um conjunto de parâmetros que vai fazer essa diversidade decair de uma forma muito abrupta, por exemplo, essa linha pontilhada. Note que a diversidade começa alta e já cai rapidamente nas primeiras iterações, até praticamente ser nula no final. Pode também ter um outro caso extremo, que é a diversidade cair tão lentamente, se chega na busca, os pontos ainda estão espalhados no domínio. Qual que é o problema de uma e da outra? No primeiro caso, pode ser que se não explore todas as regiões de interesse do domínio e fique preso em algum mínimo local. Se a diversidade cair muito lentamente, pode ser que você nunca saia da fase de exploração global. Ou seja, não consegue refinar a tua busca. Então, esses dois extremos a gente sempre vai querer evitar. O que vai ser de interesse para a gente? A gente tem um meio termo, que é representado por essa região sombreada aqui na figura.
Então a ideia é que o algoritmo comece com uma diversidade alta, que ela decaia então progressivamente e a partir de certo ponto ela seja pequena para possibilitar um refino lá ou uma busca local. Beleza? Essa que é a ideia de um bom, em geral, de um bom funcionamento de um algoritmo baseado em população, ele ter esse comportamento aqui. A ideia é, tá, eu estou dizendo aqui que essa diversidade é alta e ela cai e eu tenho uma função da diversidade no tempo. Mas como é que a gente mede a diversidade de uma população? Lá no final alguns slides para frente eu vou deixar o artigo que propôs. A gente consegue medir a diversidade por esse índice, esse Diversity Index aqui, por essa equação 1. O que ele vai fazer basicamente? Vai fazer uma média ponderada em todos os elementos, todos os indivíduos da população, calculando a distância relativa de todas as variáveis do projeto de cada indivíduo. Então, o que ele vai fazer? Para cada variável de projeto de cada indivíduo, ele vai calcular a distância dessa variável de projeto que cada indivíduo tem em relação ao melhor indivíduo encontrado até então. Tá? Então você pega o teu melhor indivíduo e vê a distância que todos os outros indivíduos vão estar em relação a ele. Beleza? Então você pega a diferença aqui da variável do projeto do melhor indivíduo para cada elemento da população, divide pelo range dessa variável do projeto e faz ao quadrado para sempre ter valores positivos. Beleza? Então, depois dessa somatória toda, se tira a raiz quadrada, soma todo esse cara, todos esses valores para todos os indivíduos da população e divide por pop, que é o tamanho da população aqui nesse caso. Então, dessa forma, a gente consegue ver o quão espalhados os indivíduos estão no nosso domínio. Então, se a gente voltar para a nossa figura aqui, vamos dizer que nessa primeira figura o ótimo global está bem aqui nessa 0, 0. Então vamos dizer que esse cara fosse o melhor indivíduo. Então, se a gente pegar a distância relativa desse cara para todos os pontos do domínio, é de se imaginar que essa distância seja alta. Quando nós passarmos para essa figura, esse cara aqui vai ser o melhor ponto. Então notem, naquele somatório é intuitivo que ele seja mais baixo que o primeiro. E por fim, nesse último caso, é óbvio que a gente vai ter um índice de diversidade, aquele somatório vai ser bem mais baixo. Beleza? Então a gente consegue, de uma forma relativamente simples, ter aí uma medida de diversidade da nossa população. Beleza? Então é esse cara aqui que a gente vai plotar e ver como está funcionando num problema qualquer. Beleza? Então essa parte da diversidade é um troço mais conceitual que a gente pegou no desenvolvimento daquele artigo do SGA, aquele algoritmo que a gente desenvolveu no grupo lá em 2014, 13. O artigo foi publicado em 2015. Então, desde aquela época a gente notou que a diversidade ela é bem importante tanto na construção do novo algoritmo quanto para verificar em que fase que o algoritmo está. E, por fim, para ter certeza se não um comportamento indesejado como um decaimento muito rápido ou muito lento da diversidade não esteja acontecendo. Como sugestão de trabalho, o que eu coloco aqui? Se procurarem na literatura outras medidas de diversidade que vocês encontram. Então essa é uma que a gente aprendeu naquela época e vem utilizando desde então. Tá? No código que está lá no Moodle, eu coloquei para vocês, deixa eu docar aqui meu editor. Estão vendo? Beleza. Um arquivo RAR que contém várias rotinas lá. Entre elas tem essa rotina aqui chamada Swarm Statistics, que é para fazer uma análise aí de convergência, de comparação de resultados entre heurísticos. Tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer essa rotina é chamar lá o nosso gráfico, ou nossa rotina do Swarm simples,
para um set de parâmetros NR vezes. Então vamos dizer, vai resolver o mesmo problema de otimização, aqui no caso 1000 vezes, e depois comparar algumas estatísticas. Mas isso a gente vai ver agora na segunda parte da aula. Para a primeira parte, o que a gente vai ver? Vai ter que dentro dessa rotina, dentro da rotina Swarm, lá mais para o final, a partir da linha 63, a gente vai ter o cálculo do índice de diversidade. Tá? Então, esses dois fora que estão aparecendo aqui na rotina fazem basicamente essa continha aqui dessa equação. Beleza? Então, eles vão armazenar em cada interação o DI. Então, o DI vai ser um vetor, vai ser um vetor coluna com iterações termos, onde a gente vai ter aí o índice de diversidade de cada interação. Tá? Então, se nós rodarmos a rotina e vamos mandar parar aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai plotar para a gente um índice de diversidade. Eu acho que vocês estão vendo na tela agora. Tá? Então, o que aconteceu para essa versão do código? Ele começou com uma diversidade de 0.4, caiu super rápido para alguma coisa perto de 0,2, um pouquinho mais, e ficou oscilando nesse patamar. Tá? Então aqui o que vocês podem fazer depois da aula para fazer alguns testes. Será que se eu mudar os parâmetros do meu swarm, aumentar a população, diminuir esses parâmetros, aumentar esses parâmetros de perturbação aqui, será que a minha diversidade vai ser alterada de alguma forma? Ou seja, tanto o valor inicial quanto principalmente a forma que ela decaia? Outra coisa que a gente consegue notar, ela decai rápido e permanece no mesmo patamar. Tá? Então isso quer dizer que ela meio que não muda depois desse decaimento rápido. O que pode estar acontecendo? Se vocês forem na rotina do Swarm, essa versão aqui não está implementada aquele decaimento dos parâmetros C1 e C2, que regulam a perturbação do caminho de cada indivíduo do lado da população do Swarm. Então provavelmente se vocês pegarem implementarem esse decaimento e rodarem algumas vezes esse problema, é de se esperar que esse cara que está constante vá também decaindo lentamente um pouquinho mais para melhorar a busca local. Beleza? Então são algumas coisinhas que valem a pena serem investigadas para vocês pegarem melhor o feeling do comportamento do índice de diversidade. Pode falar. Como ele bruscamente, então não está funcionando muito bem. É isso que significa? A tendência é que ele vá ficar preso em algum mínimo local. Certo. Ele acaba, vamos dizer assim, não investigando muitas regiões do domínio e converge para uma região melhorzinha que ele encontrou no começo. Seria aquele pontilhadinho ali do gráfico. Caiu muito. Exatamente, seria esse caminhozinho aqui. A busca global dele não está muito boa, né, professor? Exatamente, essa é a conclusão que vocês têm que tirar quando vocês encontrarem um gráfico desse tipo. Beleza. Vamos ter algumas exceções que me vêm à cabeça aqui. Por exemplo, se você tem um problema convexo, ou seja, problema com um mínimo local que é global, ou uma função muito simples, que os indivíduos vão rapidamente para aquela região. Então, naturalmente, para esses problemas mais simples, é natural que eles se agrupem muito rápido e fiquem buscando localmente ali, porque eles não têm muito para onde ir. A função leva eles para lá rapidamente. Mas para os casos mais complexos, com vários mínimos locais e alto número de dimensões, que tende a fazer que o problema seja mais difícil de resolver, é natural que a gente espere que um comportamento desse sombreado seja o desejado. Professor, o outro extremo, a outra linha pontilhada lá, ele também fica preso num outro mínimo local, não é não?
Ele pode ficar preso, ou ele pode simplesmente os pontos ficarem oscilando assim no domínio sem conseguir refinar nenhum. Porque ele está tão Hum, global ali que ele não consegue encontrar. Ele meio que encontra a região do ótimo, mas ele não consegue refinar ela. entendi. Então, aí a gente poderia mexer nos padrões C1 e C2 para poder corrigir isso aí também. Exatamente. Se ele, vamos dizer, se no caso do Swarm você visse um comportamento desse, é, muito provavelmente os parâmetros C1 e C2 estão muito altos. Ou seja, eles não conseguem, eles estão tendo movimentos tão grandes ou tão aleatórios, principalmente o C2, que é aquela componente aleatória do movimento, pode estar muito alto, que ele não consegue ir refinando ou juntando os pontos numa região para fazer uma busca local bem legal. Beleza, professor. Obrigado. Ah, tem um. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês. Professor, existe alguma medida, alguma faixa em que esse DI ele pode variar de uma forma, ou então uma inclinação desse DI, que a gente tem uma ideia de saber se ele está bom ou ruim, ou só visualmente, via graficamente? É mais intuitivo ali, pelo até que a gente fez, olhando na literatura até agora. A ideia. Eu coloquei esse artigo que está na tela agora no Moodle, lá, um artigo de congresso de uns anos atrás, que até tem essa figura. A ideia geral, assim, é que você vai fixar um custo computacional, né? Então você vai dizer lá que vai ter teu, teu problema vai ter, sei lá, 500 iterações, ele vem até aqui. A ideia, assim, graficamente, por feeling, é que o teu comportamento de diversidade tem um decaimento nessa faixa. Tá? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não vai variar. O mais importante é que não seja extremos. Né? Se ele for extremos, é um indicativo que pode ter alguma coisa errada. Não é uma regra fixa, assim, mas a tendência é que isso aconteça. Principalmente em problemas que estão mais próximos da prática, assim, problemas mais complexos. Esse artigo é legal porque ele vai fazer o seguinte, depois vocês dão uma olhada com mais detalhe, mas ele vai pegar alguns algoritmos, como o algoritmo dos vagalumes, lá o Firefly, e o SGA, e vai comparar qual que é o decaimento desses dois algoritmos em alguns problemas simples. Vai pegar também acho que o BSA e comparar o comportamento deles em alguns problemas. Tá? Então, nesse caso, ele vai gerar aqui essas curvas de diversidade para os diferentes algoritmos em diferentes funções. Tá? Então, vai mostrar aí, por exemplo, que no BSA e no Firefly você consegue mudar esse, esse comportamento da curva de diversidade, mas você não tem muita. Você não sabe intuitivamente o que vai acontecer, você não sabe a priori o que vai acontecer. E vai mostrar também que por SGA, o SGA tem um parâmetro alfa que controla as perturbações. Vai ser legal que por SGA, a cara que se define o parâmetro alfa vai ser exatamente a cara que o decaimento da diversidade vai ter. Então você consegue no GSA, no SGA, ter certeza a priori do comportamento do decaimento da diversidade da população. Então, seria uma vantagem que ele teria em relação aos outros via parâmetros. Mas eu vou colocar como tarefa para a sequência, vocês darem uma lida nesse artigo e alguns outros, que eu vou citar depois para vocês pegarem um feeling melhor do que está acontecendo. Mais perguntinhas, dúvidas dessa primeira parte, pessoal? Por enquanto não, tá tranquilo. Beleza. Vou voltar aqui nos slides. Mensagem.
É, antes de começar a segunda parte, vamos fazer só um intervalo aí de 5 minutos, só para dar uma desfocada, daí a gente volta na sequência. Vamos fazer 9 Ok, minutos professor. aí. Vamos voltar aí às 4h40. Ok. Tá? Então, até daqui a pouquinho. Até mais.
os braços firmes das entidades cedesse. Santo se intensificar a mente. Os presentes puderam ver segurando, sofrendo esta contida. Segue firme. Estavam temendo dos justiça e a misericórdia. Espírito, forma sua última existência, ao acabado de sair pelas portas da morte. Se morre. As formas que suas lembranças gravavam no seu psiquismo. Dizia como se apresentasse sem os braços e grotesca submetido a dizia seu corpo espiritual e dilacerado. Dizia certa dificuldade ficar-se semelhante forma. Se deixava levar pelo antigo e segue lado pela lesão no ventre. Se é tão real quanto aquela tua do descimento. Foram ao centro do recinto. Os magistrados são se fizeram já há quase 100 anos se desdobravam em auxílios para aquela as entidades sofridas que seriam dadas seus próprios feitos não tinham condições de lucidez plena receber a de seus benfeitos. Dos espíritos amparadores, qual iria deslumbrar cenas de pessoais para que pudesse reconhecer a vida que ia sendo mostrada a sequência de imagens só podiam ser vislumbradas pelo interessado. As expressões de sua face iam como se sua memória real, as expressões de sua forma começassem a se transformar de acordo com suas próprias recônditas lembranças. É assim que as recordações iam surgindo aquela que havia marcado na existência sentados do modo sua aparência tornou-se a de um homem adulto transformado em funcionário do Estado, as feições próprias dignas de sulpício. Seu espanto, seus braços faltantes surgiram como amigos se visualizaram desapaixonados da galha carbonenses, assim como o braço direito atos tive a Palestina, diga das atrocidades, injustiças espalhadas indiscriminadamente, ligação estreita com o governador, de suas origins, contra jovens indefinidos, explodir os recursos, seu padrão digno e sacrificial dos que eram obrigados a pagar tributo. A seguir, sem gastos, impostos e obscenidades, se tornar fácil e sulpício que, fácil e rápido, deixar a ser a corrupção ancestral, com as suas codificadas, poucas geração. Assim que se deu por encerrado o processo de renovação, Sulpício foi encaminhado pela entidade que o ajudava até a presença do primeiro magistrado que, sereno e inspirado por se caíam do alto. Diretamente, aquilo que você pôde ver corresponde à verdade dos fatos, a sua nova situação. Estou confuso, sem saber quem sou. Era um rapaz aleijado e, daquelas cenas, parece que sou outra pessoa. Assim que a lei do universo nos concede novas oportunidades para o resgate de nossas faltas. Sulpício. Você vive muitas vidas e, cada uma delas, seus atos vão somando para que o aprendizado possa se dar. Sofre quanto pela alegria do acerto. Então, sou mesmo esse homem. Sim. Suas vidas. Você foi aquela personagem. O silêncio se fez mais amplo. Você me diz, Sulpício. As cenas são mentirosas ou verdadeiras. Engasgado e procurando forma de safar-se das próprias verdades. Explique.
E pessoal, estão por aí? Sim, professor. Beleza. Ok, professor. Vamos lá então. A segunda parte então da aula, vamos dar então mais uma olhada para o tema de comparação de desempenho quando a gente lida com algoritmos heurísticos. Tá? Então, a gente vai ver que eles apresentam umas dificuldades a mais e para tentar contornar ou atenuar essas dificuldades, vamos ver alguns critérios, umas formas mais elaboradas de realizar essas comparações. Então, como vocês já estão cansando de ver lá, os algoritmos heurísticos eles dependem de geradores de números aleatórios. Toda vez que você vai rodar um algoritmo, vai ter um resultado diferente. Tá? A questão é, mas o quão diferente ele vai ser e como é que a gente vai comparar essas coisas que não são números determinísticos que saem lá no final. Então vai ter que comparar alguma coisa, seja estatisticamente ou probabilisticamente. Algumas aulas atrás, a gente viu um procedimento que foi o seguinte: a gente pega o algoritmo e roda ele várias vezes. Então lá no código vai estar esse NR vezes, seria o número de rodadas independentes. Então, a partir desse número de rodadas independentes, o que a gente vai ter? Para cada rodada, lá na rodada 1, a gente vai ter um ótimo encontrado. Na rodada 2, a gente vai ter um ótimo um pouquinho diferente encontrado. E assim por diante. Até que lá na rodada NR, nós temos lá um ótimo diferente. Esse cara aqui, a gente vai armazenar num vetor e vamos começar a comparar ou lidar com ele de forma estatística ou probabilística. Então, o que a gente viu já na disciplina? Fazer uma comparação estatística desses valores. Vamos dizer que esse vetor aí, vamos dar o nome para ele de F. Então, o vetor F vai ter lá vai ser um vetor coluna com NR termos. A gente pode, por exemplo, lá no MATLAB, calcular a média dos ótimos encontrados, calcular o desvio padrão dos ótimos encontrados, e assim por diante, mínimo, máximo, entre outras coisas. Tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha a mais nisso aqui. Vamos comentar rapidamente sobre testes estatísticos, que é um negócio que tem na literatura, mas a gente não vai se aprofundar. O que a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe na aula de hoje é a comparação probabilística. Então, monta um modelo probabilístico com base nesses resultados e com isso consegue comparar aí dois algoritmos. Como acabei de dizer, o mais basicão é comparar estatísticas. Tá? Então, média, desvio padrão, melhor ou pior resultado, alguns momentos de ordem superior. Tá? Mas o que vocês vão encontrar em artigos vão esses caras aqui, normalmente. Isso aqui tem um histórico recente. Tá? Então, a utilização de métodos heurísticos para otimização em engenharia, otimização estrutural, vai começar assim a ter um número maior de artigos lá no começo dos anos 90. Lá no começo dos anos 90, surgiu lá uns pesquisadores na Universidade da Flórida. Eles aplicaram um algoritmo genético para problemas lá de otimização de placas de compostos laminados, que eles davam passado. Aqueles primeiros trabalhos lá, os autores principais aqui eram Rafael Raftica, Gurdal e Rodolfo Lerich. Esses caras lá no começo dos anos 90, eles levaram a sério essa comparação. Tá? Então eles mostravam média, eles pegavam essa amostra que vinha lá do vetor F, faziam estatísticas para definir se aquela amostra podia ser caracterizada como uma distribuição gaussiana. Ela podendo ser caracterizada como uma distribuição gaussiana, eles comparavam médias e desvios, onde na distribuição gaussiana você está comparando duas distribuições iguais. Média e desvio padrão tem um sentido mais forte, etc. Tá? Então, lá no começo, o pessoal levou bem a sério essa comparação. Então, daí veio ali
o algoritmo das formigas, o ACO e o PSO, ainda nos anos 90. E ali nos anos 2000 começou a pipocar um monte de algoritmo, principalmente no final dos anos 2000. Então veio o zoológico inteiro, dali para frente foi desenvolvido. Nessa fase ali, no final dos anos 2000, quase 2010, se você pegar artigos de otimização de treliça, comparação de algoritmos, os caras faziam, eles mostravam se muito não, eles sempre mostravam o melhor resultado. Então o cara pegava, propunha lá um algoritmo novo, uma modificação do algoritmo existente, e mostrava, ele deu um resultado melhor, então ele é melhor. Tá? Então a comparação que era bem formal lá no começo da literatura no tema, vamos dizer assim, decaiu de qualidade bastante. Até todo mundo começou muita gente começou a lidar com o tema. Então, começou a ter artigo que só mostrava o melhor ponto. Ou seja, pegava todos aqueles ótimos lá e pegava lá o melhor valor TF. E não representa a comparação muita coisa. O cara pode rodar lá, pode utilizar o nosso NR como 1 milhão, rodar o problema 1 milhão de vezes. Praticamente qualquer algoritmo que você roda ele 1 milhão de vezes, alguma vez ele vai dar um resultado super bom. Então, em termos de comparação, isso era bem válido. Quando ele começou, o que começou a acontecer? Começou a voltar um pouco daquele início. O pessoal começou, ao invés de mostrar só o melhor valor, começou a mostrar também a média do F. Tá? Então começou a tanto o F como sua média e dispersão. Medida de dispersão normalmente por desvio padrão. Aqui começou a fazer um pouquinho mais de sentido. Qual que é o problema que vocês vão encontrar na maior parte dos artigos dessa época? O NR é muito pequeno. Você já vai ver no MATLAB aí que isso não é bom. Então os artigos começaram a mostrar essas médias de desvio padrão, só que eu utilizava lá 5 rodadas, 10 rodadas do algoritmo, que a gente vai ver que pode ser bem complicado. Você pode pegar também um problema, rodar ele 10 vezes, muitas vezes, daí você escolhe aquele 10 vezes que está mais favorável para você. Então a comparação também não fica muito justa. Tá? Então, para você utilizar esse procedimento estatístico, esse NR tem que ser um número relativamente grande. No código que eu passei para vocês, deixa eu voltar para ele aqui. O que ele estava rodando lá? Se você pegar e mandar rodar esse problema, vou mandar rodar ele aqui. Tem que ser nesse aqui. Deixa eu aumentar o plot, senão vai zoar o computador aqui. Salva. Ele vai rodar o problema lá 1000 vezes, tá? Vai demorar um pouquinho. O que ele vai mostrar pra gente? Ele vai rodar 1000 vezes. Ele vai mostrar as estatísticas. Deixa eu dar ele parar. Ele vai mostrar as estatísticas, vai calcular aqui média, desvio, mínimo e máximo. Vai botar um histograma. Tá? Então o histograma vai ser legal para a gente ver a dispersão e identificar também se ele não está ficando preso em mínimos locais. E depois ele vai fazer uma avaliação de convergência da própria média e do desvio padrão. Você vai ver na figura, acho que fica mais fácil eu explicar diretamente na figura. Isso aqui vai ser bem importante para a gente ver se os valores de média e de desvio padrão, eles são estimadores, né? Então, se eles convergiram, ou seja, se esse valor se rolou lá 50 vezes, se rodar 100 não vai ser muito diferente. Se você rodar 5.000 ele não vai ser muito diferente. Tá? Então vai ser bem importante essa comparação dessa análise de convergência dos operadores de média e de desvio padrão. Tá? Então está chegando quase no 1000 lá.
a gente já consegue acompanhar o resultado que ele vai dar. Devia ter colocado 500, né? O professor seria mais rapidinho. Vai chegar. Vamos ver o que ele vai fornecer para a gente aqui nessa a telinha 22. Então a telinha 22, o que ele forneceu? A média, ou seja, eu rodei 1000 vezes. Se eu tirar a média do meu vetor f, eu vou ter uma média de menos 8,6, um desvio de 2, ou seja, um desvio relativamente grande, porque ele está ali 25% do valor da média, pelo menos em módulo. O mínimo, o melhor valor disponível, você vê que ele chegou bem próximo do mínimo global. E o máximo seria o pior valor, ele ficou preso no mínimo local. Tá? Então, você tem essas coisas para administrar. Aqui na figura 1, vou deixar lá mais alto, seria o histograma dos resultados, tá? Que eu calculei aquele comandinho histgf. O que ele fez? Ele gerou um histograma. Então a gente vê que boa parte dos resultados das rodadas ficaram aqui na região do ótimo. Tá? Só que um número não desprezível ficou preso em mínimos locais. Tá? Então isso não é bom. A gente está vendo aqui o algoritmo que, se a gente utilizar a lógica aqui do passado que está acontecendo, o cara podia mostrar só o f-best, que seria o f estrela. Então esse f estrela pode ser um valor legal. Você pode pegar esse f estrela e mostrar lá, não, o algoritmo funcionou super bem, ele convergiu para menos 10,4. Tá? Só que, se você rodar 1000 vezes, você vê claramente que muitas delas ele vai estar preso no mínimo local. Então daí a importância desse número NR ser grande. Outra coisa, dispersão. Eventualmente vamos fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo. Ah não, bem no comecinho da literatura, se o cara mostrasse a média de 5 pontos, a média até que é legal. Mas assim, se ele incluir o sexto aqui, a média já vai ficar bem pior. Tá? Então, e a dispersão vai aumentar também bastante. Então é legal que vocês tenham valores bem grandes para esse NR para ter confiança nos resultados. Tá? O que vai fazer a sequência do código? Ele vai fazer vai analisar a convergência da média convergente do desvio padrão. Então ele vai progressivamente aumentar o tamanho da amostra, de amostras pequenas até a nossa amostra de 1000, para ver o que acontece com a média e com o desvio padrão. Tá? Deixa eu mandar rodar aqui. Beleza. Então deixa eu docar minhas figuras. As duas estão aqui. Beleza. Então, a figura 1 seria a média, a convergência da média. Então notem, se a média começar, se o número o NR for pequeno, note que a média está oscilando bastante. Ela começa lá com 8,7, vai para 8,4, aí oscilando, ela começa a estabilizar bem depois do 400, 500 pontos. Tá? Então a ideia desse gráfico indica o que para a gente? Para a gente confiar no valor da média que ele está nos apresentando, o tamanho da amostra tem que ser maior de 500, 600. Tá? Você vê que ele realmente estabiliza. Pior ainda para o desvio padrão, como ele é um momento de ordem superior, de ordem 2, em vez da média que é um momento de primeira ordem, estatístico, a gente vê que a oscilação é ainda maior. Tá? Então ele vai começar a estabilizar ainda mais para frente. Então, para esse problema, para você ter uma confiança nos seus resultados, seria legal que a média fosse aí acima de 700 elementos. Beleza? Em outras palavras, nosso NR fosse de pelo menos 700. Então, o que é legal assim, quando você faz um artigo, você mostrar? Você pegar, mostrar de um set de resultados, mostrar o histograma para ver se todo mundo está chegando lá no ótimo global, ninguém está ficando preso no local, e mostrar também a convergência dos estimadores que você está apresentando, normalmente de média e do desvio padrão. Beleza? Então essas duas etapas são importantes aí para a gente ter confiança no resultado, ou quando a gente está lendo um artigo, para a gente ver se a gente acredita no que está escrito lá ou não. Tá? Se o cara apresentar
resultado lá com médias muito pequenas, pode ser que aquilo que não seja muito significativo, tá? Então não tem confiança no que está sendo apresentado. Beleza? Antes de continuar, se tem alguma pergunta, dúvida, comentário para fazer? Então, professor, a média e o desvio padrão, quando eles estabilizam, é mais ou menos para o nosso problema, né? É uma ideia de número de interações que a gente deve ter para ter um resultado mais ou menos confiável. É essa a conclusão que a gente pode tirar? Isso, número de rodadas independentes do algoritmo que você vai utilizar para comparar dois algoritmos ou diferentes setos de parâmetros de um mesmo algoritmo. Beleza. Essa seria a lógica, assim. Professor, isso também vai mudar, se eu mudar os parâmetros, isso também vai mudar completamente, né? A tendência é que mude. O valor da média com certeza vai mudar. O que pode não mudar muito, por exemplo, é assim, se ela vai ser 8,5, se ela vai ser menos 10 ou menos 5, vai mudar. A tendência é que ele não mude muito o, o número de rodadas independentes que você tem que utilizar para ela ter um bom resultado. Em termos de tendência, assim, né? Interessante. Então ele mais ou menos no mesmo patamar ele vai tentar ficar estável com o número de interações, Isso. Não mesmo se dá, altere os parâmetros iniciais. não dá para cravar assim, mas assim, se você piorar muito, por exemplo, você está com um algoritmo que está com um set legal de parâmetros. Se você colocar parâmetros que os resultados não vão ser tão bons, provavelmente a convergência da média e da variância da desvio padrão vai ser mais tardia. Então provavelmente você vai ter que alterar um pouco o tamanho assim da amostra. Mas não vai ser tão drástico quanto a mudança do valor da média, assim, eu acho. Beleza. Só que daí, nesse caso, a gente já sabia o valor que a gente precisava chegar, né? Nos nossos problemas reais, a gente não vai saber. Então, por isso que esse estudo da média e tal meio que caiu e foi para aquela outra que é uma comparação probabilística. Não bem nesse sentido. A ideia assim, é que se você está lidando com comparação de algoritmos, você vai ter que naturalmente fazer esse tipo de coisa. Se você está resolvendo um problema e não quer comparar o desempenho do algoritmo nele, até não é um troço tão importante. Assim. Mas quando você. Eu vou desenvolver um algoritmo novo e eu quero mostrar que ele é melhor que os anteriores, aí isso aqui acaba sendo bem importante. Então você vai ter que rodar 1.000, 2.000, 3.000 vezes, ver o que está acontecendo. 1.000 é o suficiente, então deixa eu rodar 1.000 para os outros casos e ir trabalhando nesse sentido. Entendi. Obrigada. Nada. Aqui para o slide de volta. Então vamos ver o próximo método de comparação. E tem também na literatura, normalmente em problemas de engenharia não vai ter, mais problemas mais é o pessoal de computação que desenvolve o algoritmo e tal, é fazer testes estatísticos. Tá? Aqui eu coloquei o nome de um teste que é utilizado normalmente. O que os testes estatísticos normalmente vão falar para a gente? Se a mediana daquela amostra, do nosso Fzão, você tem dois Fzãos, o Fzão do algoritmo A e o Fzão do algoritmo B. Ele vai tender a fazer um teste estatístico se esses dois se a Fzão do algoritmo A é estatisticamente diferente do B ou não. Então, para mostrar se na média dos resultados um vai chegar mais ter uma performance melhor do que o outro.
dá para ser utilizado. Tem na literatura esse e outros testes, mas normalmente a gente acabou não utilizando esse tipo de approach. A gente acabou achando ele pouco informativo assim para os nossos problemas. O que a gente fez aqui foi propor um método de comparação probabilística, é o que a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe aí na aula de hoje. Esse método, deixa eu colocar aqui o PDF do artigo que gerou ele. A gente consegue ver melhor lá para explicar. Então, deixa eu... ajeitar aqui a tela para apresentar. Beleza, apareceu. Tá. Só aumentar aqui. Então, o que vai acontecer nesse método de comparação probabilística? O primeiro passo é sempre o mesmo, que é pegar e rodar lá o mesmo problema um monte de vezes, NR vezes, e ter essa amostra para comparação dos resultados. Então, aqui eu vou só mostrar alguns problemas que a gente pode ter com a comparação estatística, para depois mostrar como é que sai o resultado aqui da comparação probabilística. Então, nesse artigo vão ter 3 problemas de treliça, onde foi proposto o método e tal, foi executada a comparação estatística e depois a probabilística. Então, na estatística, o que aconteceu? Pegamos esse problema de treliça, rodamos eles lá, acho que 1000, 2000 vezes, e essa figura que está na tela mostra o histograma de resultados de 4 algoritmos diferentes. Então, do Firefly, do Competição Imperialista, do BSA e do SGA. A gente vê aqui que cada um tem um resultado diferente do outro, e a tendência é que o Firefly e o SGA estejam proporcionando estruturas com pesos menores. Então, provavelmente o Firefly acho que está tendo um dos melhores resultados aqui. Então, para esse tipo de problema, até que a comparação não é tão problemática, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, aqui na tabela 3, a gente tem a comparação de resultados para o problema dessa treliça. Então, a gente vê aqui que as médias são relativamente diferentes e que, de fato, o algoritmo Firefly é o que está tendo aí o melhor valor. Então, na média, ele está produzindo para a gente treliças com média de 2.231 quilos e um coeficiente de variação dos resultados, que seria o desvio padrão dividido pela média, de 0,14. O segundo está entre o BSA e o SGA, tá? Que estão ali na casa dos 2.000. Não, desculpa. O segundo é o SGA, que está ali na casa do 2.251. Então, notem, a média do Firefly é menor e o coeficiente de variação é praticamente igual. Então, dá para a gente ter com algum nível de certeza meio que escolher o Firefly como o melhor algoritmo para esse problema. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, que deve estar ruim para vocês enxergarem na tela, pequenininho. Aqui acho que ficou melhor. Tá? A tabela 4, por outro lado, apresenta os resultados da comparação probabilística. Então, o que a comparação probabilística faz? Ele vai nos dizer se a probabilidade de um algoritmo ser melhor do que o outro. Para a utilização do código, que eu vou passar para vocês depois, a gente tem que sempre escolher um algoritmo de referência. Tá? Então, para os resultados desse artigo, o SGA está escolhido como
algoritmo de referência. Então lá na comparação probabilística vai sair para a gente o p-better, que é a probabilidade do algoritmo de referência ser melhor, o p-ec, que seria a probabilidade deles serem equivalentes, e o p-worst, a probabilidade do algoritmo de referência ser pior. Tá? Então aqui como é que a gente lê esses resultados? Primeira coluna, o p-better. Então a probabilidade do Firefly proporcionar resultados melhores do que o SGA é quase zero, 0,2%. Então a gente pode inferir aqui que o Firefly para esse problema é melhor que o SGA em larga margem. Tá? E qual que é a probabilidade do ICA qual que é a probabilidade do SGA ser melhor do que o ICA? A 32%. Então a ideia é que o SGA só vai ser melhor que o ICA em 32% dos casos. E por fim, para o BSA, esse valor lá vai para 100%. Beleza? Então, ele fica um pouquinho mais fácil de comparar do que se a gente olhar diretamente aqui para essas médias de desvio padrão, mesmo nesse caso onde a gente tinha aqui distribuições unimodais. Tá? Então, apresenta aí uma certa facilidade de comparação dos resultados. Vamos para o próximo problema. O próximo problema é uma treliça um pouquinho diferente. Deixa eu achar aqui, ó. Treliça de 10 barras. Próximo é essa treliça espacial. Um problema um pouquinho diferente. Tá? Problema 3. Ah tá, o problema 2 é a treliça. O primeiro problema é a treliça só com size topology optimization. O problema 2 é size shape and topology. Então fica um pouquinho mais complicado a otimização. Então o que vai acontecer? Como ficou um pouquinho mais complicado a otimização aqui para o problema 2, os resultados, a dispersão deles vão ser bem maiores. Então notem que para os diferentes algoritmos, aquele histograma dos resultados está bem espalhado. Ele não está concentrado num ponto só. Então, quando a distribuição, o histograma ou distribuição de probabilidade tem essa cara, a gente chama de uma distribuição multimodal. Então, a gente vê que para cada algoritmo gerou uma distribuição multimodal bem diferente uma da outra. Então, a gente comparar média de desvio padrão numa situação como essa pode não ser muito claro a resposta ou pode não representar muito o que está acontecendo. Beleza? Então, para esse tipo de resultado, essa comparação probabilística vai ser bem útil, bem importante. Tá? Então, vamos ver como é que ela vai ficar aí para esse problema. Vamos recuperar as tabelinhas dela. Elas vão estar problema 2. Devem ser essas tabelas 6 e 7. Aqui, tabela 6 para a gente fazer aquela comparação. Então notem, se a gente mostrar só o melhor valor, por exemplo aqui, o FA e o SGA chegaram no mesmo cara. Então dá para dizer que os dois têm uma performance excelente nesse exemplo. Comparando a média, a gente vê que a média do SGA é a menor de todas. Então tem lá 1.260 kg. E o coeficiente de variação dele também é o menor de todos. Então, para esse caso, a gente até conseguiria inferir que ele teria um resultado, ou a gente inferiria a partir dessa tabela que ele teria os melhores resultados. Agora, se a gente estivesse comparando o ICA com o BSA, a comparação seria um pouquinho mais difícil. Notem, comparando só esses dois, o que está acontecendo?
O ICA tem uma média pior e um COV melhor. Já o BCA tem uma média melhor e um COV pior. Seria qual dos dois tem o melhor desempenho nesse problema? Já seria uma resposta um pouquinho mais difícil de ser dada. Tá? Então, se a gente olhar para os histogramas lá, é difícil de comparar as duas coisas. Tá? Então, a comparação probabilística vai ajudar a gente nesse sentido. Então, aqui a tabela 7. Pela comparação probabilística, o que a gente tem? O SGA normalmente é a referência, então olhando aqui para a tabela essa primeira coluna, o P-Better, SGA, a probabilidade do SGA ser melhor que o Firefly, 93%, que o ICA, 78%, que o BSA, 69%. Dele ser igual, zero para todo mundo, e a alternativa dele ser pior é complementar que a primeira. Então, a soma da primeira coluna com a terceira vai ter que sempre ser igual a 1. Então, como deu todo mundo igual a zero, fica bem fácil olhar só para um caso aqui. Se a gente for comparar a performance relativa entre o ESA e o BSA, notem que o BSA ele seria menos. A gente podia inferir desses resultados que o BCA é um pouco melhor que o ICA, porque a partir desses aqui ficaria meio difícil, tá? Pela essa questão da diferença entre média e desvio padrão. Então, relativamente esses dois aqui, a gente pode ver que o BSA é um pouquinho melhor que o ICA. Beleza? E assim por diante. Então a comparação probabilística ela vai nos ajudar nesse sentido e às vezes até fica legal quando você tem muito algoritmo, muito resultado, você olhar só para uma probabilidade é melhor do que a gente ficar comparando média e desvio para cada caso para chegar em alguma conclusão. Até aqui, perguntinhas, dúvidas? Professor, Pode falar. só uma dúvida com relação a esse último ponto, é porque a conexão ficou alternando um pouco, aí ficou um pouco embaçado, certo? A pergunta é em relação ao seguinte, no caso aí, nessa primeira tabela, né, o senhor está comparando média e coeficiente variacional. Aí o senhor comparou, onde esse caso onde está marcado de vermelho, né? Um tem a média menor e no outro caso o outro tem um coeficiente variacional menor. Então não dá para ver qual é o... Porque quanto menor, melhor, não é isso? Melhor o algoritmo. Uhum. Então não dá para os critérios são diferentes, né? Um dá menor por um critério dá menor no um e por outro critério dá menor no outro. Então para isso só usou a probabilidade, não foi isso? Que foi a tabela 7. Exatamente. Tá certo. Só pode só explicar de novo o que seria essa tabela 7, porque ficou um pouco embaçado e não deu para enxergar. Ah, tá. A ideia da tabela 7 são os resultados da comparação probabilística. Então, no código que eu vou passar para vocês, não vamos entrar em detalhe em como funciona a comparação, vamos só aprender a ler os resultados dela. Então, ela vai nos dar sempre 3 resultados. O P-Better, que seria o algoritmo referência é melhor, ou seja, a probabilidade dele ser melhor que cada um de cada linha aqui. Então, por exemplo, esse 93,9 é a probabilidade do SGA ser melhor que o FA. Então, 93% dos casos ele é melhor. Que o ICA ele vai ser melhor em 78% dos casos. E que o BSA ele vai ser melhor em 69% dos casos. Então a ideia é quando você tem muito dado, muito algoritmo, muito problema, é mais fácil a gente olhar diretamente para essa probabilidade do que a gente tentar fazer esse combo de análise entre média e desvio padrão. Seria mais ou menos o funcionamento. As outras duas tabelas, as outras duas colunas, a do meio é a probabilidade do algoritmo referência ser equivalente ao que está aqui, então a probabilidade
do Firefly e do SGA darem o mesmo resultado para esse problema é zero, assim como os outros casos. E a última coluna é a probabilidade do SGA ser pior do que cada um deles. Então, a soma do P better com P worse sempre é igual a 1. A probabilidade de ser melhor com pior tem que sempre somar. As três aqui tem que sempre somar uma unidade. Nesse caso, como é zero, vai ser sempre a soma de um com o outro. Beleza. Para fechar o 100% ali. Entendeu mais ou menos a ideia? Entendi sim. Explicar? Conseguiu. Entendi sim. Valeu, professor. Professor, então, tirando o SCGA, que nesse caso foi o melhor, depois dele é o BSA, né? É isso. Exatamente. No outro caso, estava o SCGA e depois o FA, que é o do vagalume. No outro caso, acho que até o FA Não, era o melhor. ah, era o FA? Não vi, peraí. Vamos ver aqui. Isso, porque a probabilidade do SGA ser melhor que o FA era de. Então é o FA que é o melhor. Isso. E o pior aqui dá pra. A probabilidade do SGA ser melhor que o BSA é 100%. Então o pior aqui seria o próprio BSA. Então, para cada caso, um algoritmo está sendo melhor. Exatamente. Dificilmente alguém vai conseguir gerar um método que ganhe em todos os Todos. casos. Daí a pessoa virou o dono dos algoritmos. Então, Daí. virou na vida. Exatamente. Professor, dá para notar que é uma competição entre esses algoritmos aí para ver qual é o melhor, né? Ele faz qualquer resultadozinho melhor, ele faz muita diferença num problema onde mais complexo. Então, é que o grande problema desse problema, vamos dizer assim, é que para cada problema que você vai resolver, você vai ter um algoritmo que vai ser melhor que o outro. Às vezes você pega assim, que assim, notem que aqui a gente está gerando problemas de otimização de treliça. E provavelmente se a gente for para o terceiro caso aqui, só por não lembro aqui de cabeça, mas vamos ver quem foi o melhor aqui no terceiro caso. O melhor para o terceiro caso foi o BSA. Tá aqui. Então assim, como vocês viram, a gente tem 3 problemas, 4 algoritmos e no primeiro foi o Firefly, no segundo foi o SGA, no terceiro foi o BSA. E a gente está dentro do mesmo grupo assim, de situações para ser resolvido. É difícil responder a tua pergunta. Tem que ter sempre em mente assim, que para cada problema um algoritmo vai ser melhor que o outro, mesmo que eles estejam ainda na mesma classe. Assim. Beleza. A Quando, ideia. Pode falar. então, quando o professor falou daquela comparação de, eu criei um algoritmo novo, eu quero comparar com o antigo. Eu tenho que comparar sempre com os mesmos problemas, porque eu podia estar criando um algoritmo pior para a treliça espacial. Isso. É... Assim, na prática, até, o que é mais legal do que ele ser melhor, ele ser robusto. Então, a gente rodar ele, vamos dizer, eu quero solucionar problemas, a gente tem as torres lá para otimizar. Então, a gente quer que o algoritmo ele nos proporcione bons resultados em diferentes problemas de torre. Então, a ideia é assim, que o algoritmo que seja quase bom em muitas coisas é melhor que um que seja bom na metade, muito bom na metade das coisas, dos problemas, e ruim na outra metade. Isso a gente vê pelo coeficiente de variação, Isso. que varia menos os resultados, assim. É, Chega num resultado bom, mas variando menos do que um que chegou num resultado muito bom. exatamente. Seria a lógica assim por trás. É.
Deixa eu mudar aqui pro slide de volta. Cadê o slide? Fechar o artigo. Aí voltou o slide. Então, o que eu vou sugerir para vocês é pegarem 3 funções lá que vocês já lidaram, essas 3 ou outras 3 que vocês tenham lidado, e tentar executar esse caminho todo de comparações. Então, histograma, comparação estatística e probabilística. Tá? E ainda tem esses dois, tem aquele artigo de congresso que está lá no Moodle, e tem esses 2 artigos esse primeiro foi onde o cara propôs aquela medida do índice de diversidade, e o segundo é o próprio artigo do SGA, que vocês já devem ter visto, que utiliza aquela lógica e dá uma explicação mais legal ali do índice e do funcionamento do algoritmo. A última coisa que dá para fazer, que é legal também para comparação, é utilizar box plots para os resultados. Então, o que é esse box plot dos resultados? Deixa eu pegar aqui essa rotina. Utilizei esse comando. Deixa eu adaptar aqui para o nosso problema. Então, a gente vai pegar o vetorzão F, o label, esse algoritmo que a gente está utilizando é o swarm. Deixa eu fechar isso aqui. Parar aqui. Professor, só para saber que está na tela do slide. Não sei se está mostrando o MATLAB. Ah, eu tava. Deixa eu voltar aqui. Difícil coordenar os dois. Aí. Depois, o que eu fiz, eu vou plotar, primeiro explicar o que é esse box plot, depois eu colo, dou um Ctrl C, Ctrl V ali nos resultados. Então, o que a gente tem na tela aqui? A última coisa que dá para mostrar, assim, que é legal para comparar, é resultados, esses box plot. O que ele mostra? Você vai pegar aquele vetor F e gerar esse resultado aqui. O que ele significa? Essa linha vermelha, ele está apresentando a média dos resultados. Então, aquela média que a gente está calculando. A caixinha azul, o que ela está mostrando aqui? A linha superior seria 75% dos resultados estão abaixo dessa linha, e a parte inferior da caixinha quer dizer que 25% dos resultados estariam abaixo dela. Então ela dá aqui um intervalo de confiança que tenha lá 50% dos resultados estão dentro dessa caixinha. Essas perninhas que ela mostra aqui são a variação dos resultados que estão fora da caixa. E as cruzinhas que ela desenha são o que ela considera como outliers, são resultados que estão bem fora do padrão. Tá? Então, para a função check, o que aconteceu? Ela considerou todos aqueles resultados que estavam no mínimo local como outliers, que estavam lá entre -5 e -4, e construiu uma média e dispersão dos resultados restantes. Beleza? Então, você tem uma ideia de que resultados ficaram em mínimos locais, estão bem longe do que se esperava, e você tem uma dispersão dos resultados que estão ali em torno do teu ótimo global.
Aqui para um algoritmo não faz muita diferença, mas se a gente comparar diversos resultados, isso aqui fica legal de olhar também, ao invés de olhar para a tabela. Deixa eu tentar abrir aqui um arquivo que eu gerei esses dias, que a gente consegue olhar melhor para essa questão. Vamos ver aqui. Esse aqui está bem parecido. Aqui. E para um outro problema, outro algoritmo que estava trabalhando essa semana, então aqui seria a comparação de 4 algoritmos. Então, ao invés de você comparar diretamente tendo os resultados na tabela lá, de comparação, até que fica uma comparação visual legal. Tá? Então a gente consegue ver aqui de cara que, considerando dispersão e média, a gente vê que esse caso 2 aqui está com os melhores resultados. De cara a gente vê que esse SEGO está com os piores resultados. Para concluir que esse caso 1, caso 1 aqui fica meio dúbio. Caso 1 não tem outlier, ou seja, não tem resultados muito discrepantes. Esse caso 2 ele está menor, mas ele também considerou muita coisa como outlier. Tá? Então fica meio no meio termo. Então quando a gente também tem muito algoritmo, muito resultado, esse tipo de figura que a gente chama de box plot fica bem útil. Tá? Então tem a ferramenta pronta no MATLAB para construção deles. A função é essa box plot. Na primeira entrada dela você vai colocar uma matriz onde cada coluna representa os resultados de cada algoritmo. Tá? Esse not 1 é para ele dar essa cortadinha aqui. E o label seria o nome de cada algoritmo. Então aqui no caso seria entre aspas CE, vírgula entre aspas SEGO, vírgula entre aspas case 1, vírgula entre aspas case 2. E depois o título. Tá? Então fica legal também de vocês utilizarem para comparação. Então para a tarefa, tentem seguir esse roteiro inteiro aí. Não precisa fazer para muita função, pega a função de check e tenta fazer para ela o histograma, depois mostrar a análise estatística, mostrar o box plot e comparar aí, comparar em 2, 3 algoritmos probabilisticamente. Então, aí fica legal, se faz um caminho inteiro, tem aí, fecham bem essa parte de comparação de algoritmos. Se forem trabalhar com isso, ou gerar algum artigo, é legal ter uma ou mais desses resultados para mostrar. Professor, só rapidinho nesse gráfico aí. Se o CE, que é o primeiro caso ali, tivesse considerado esses pontinhos até o 3 ali, mais ou menos, sem tirar ele dessa análise, ele não ficaria um pouquinho mais gordinho também? Ficaria. Esse é um troço meio difícil de definir, assim. Então, pode ser que, como definiu, sei lá, que para esse caso aí, que o máximo longe da média fosse tanto, aí ele tirou muitos pontos que estavam bem Isso. próximos. Ele pode te levar a uma conclusão meio errônea. Deixa eu refazer o gráfico aqui. O caso 1 levou em consideração até mais do que o 3, é isso? É isso que aquele pontilhado diz? Exatamente. Note que aqui para o 1, ele considerou os caras até esse nível aqui, 3, alguma coisinha. E para esse ele cortou. O que ele faz aqui, na verdade, para tentar dar uma corrigida nisso? Vamos ver para nossa figura aqui. A nossa figura vamos ter que aumentar bastante. Vocês vão ter que colocar esse vírgula whiskers. O 10, se eu não me engano, é quantas vezes a mais vai considerar essa alturinha aqui, tá? Para pegar os pontos. Deixa eu ver ali. Isso é o whisky. Ah, tá. Daí pegou tudo. Ele pegou tudo. Então aqui acho que ficaria uma comparação mais
justa, assim, vamos dizer, do resultado. O que eu, assim, não tem programado no MATLAB, eu não vi como alterar facilmente, mas eu acho que o mais justo é não ter outlier. Que daí você meio que, como a gente está lidando com o mesmo local, a gente não despreza esses resultados lá em cima. Então, mais justo seria como está agora. Isso, aqui ele não. Que a nossa média. Quanto que ela foi mesmo? Não foi 8, alguma 8 coisa? e alguma coisa. Perdemos. Vamos ver aqui. Média menos 8,6. Vamos ver aqui onde que ele está colocando a média. Ele não está colocando a média no 8,6, ele está colocando a média só para aqueles resultados que estão aqui dentro. Por isso que eu Uhum. não achei muito justo, assim. O legal. Quando ele tem resultados muito discrepantes, ele fica meio perdido mesmo. Certo. É só Teria porque eu essa. achei injusto com o caso 1 não considerar todos lá Aham. nesse. Aí eu Ele pensei, leva ah, vantagem. ainda mais que o 3 tá bem acima do 3, né? E o caso, e o CE tem resultados abaixo do 3, então. É, nesse, quando eu gerei esses gráficos aqui, é porque assim, eu tinha um primeiro problema onde tinha muitos pontos caíam, assim, esse CE e a CE, muitos pontos caíam no mínimo local. Então nem valia a pena plotar esse gráfico, porque ficaria, sei lá, os dois com um corpo gigante até, e esses dois aqui nem apareceriam no resumo. Em vez de ter um corpo, era uma linhazinha. Então não dá muito para comparar. Então eu peguei, o que eu fiz? Eu mostrei só a tabela de médias e desvios lá, mínimo e máximo, e a comparação probabilística. Daí para esse segundo problema, onde a gente não tinha muito mínimo local, acabei mostrando a tabela e esse cara aqui para dar uma ideia de dispersão. Mas depois eu, bem como você falou, falei, puta, mas esses outliers aqui estão me. E se o cara for na tabela e comparar essa média que ele está mostrando com a média da tabela, não vai bater, como não bateu aqui pro nosso exemplo. Daí eu fiquei, putz, falei, vou mostrar desse jeito, daí eu digo aqui, comento forte nos outliers e falo que a dispersão acaba sendo maior. Mas o ideal, o bom de utilizar esse. É, Desculpa não ouvir. o gráfico é mais, esse gráfico aí é mais para ter uma ideia, assim, né, de dispersão, não é para ver o resultado exatamente, porque não está dando exatamente. Isso. Na prática, assim, pô, eu vejo outliers já meio que não gosto do método. Vou preferir aqueles que não vão ter. Eles estão dando dispersão muito grande. E aqui eu não tenho, tem mais, eu lembrei mais um tipo de gráfico que é legal de mostrar resultado. Deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Se tiver alguma pergunta, comentário, vamos fazendo aí enquanto eu procuro. Um aluno usando uma dissertação recente aí. Deixa eu abrir aqui na tela essa dissertação. Deixa eu colocar aí na tela. Que é um negócio, quando você tem esses casos, problema com mínimo local, o legal, uma forma que fica mais representativa até esse troço aqui que chama gráfico de violino. O que ele faz? Ele vai mostrar aquele corpinho que teria aqui dentro, né?
Só que daí ele mostra assim essas curvas que vão dar onde os pontos estão concentrados. Então, para esse resultado aqui, a gente vê que tem uma grande concentração de resultados em menos 0,98. Vai ter provavelmente alguma coisa com um local aqui em menos 0,94 e alguns pontinhos que ficaram lá em 0,88. Seria uma forma legal de comparar o resultado. Aqui fica até mais legal. Deixa eu colocar essa figura. Então aqui dá para ver claramente que esses dois caras cravaram. Esse aqui teve uma boa concentração perto do mínimo local. E esses caras aqui apresentaram coisas bem diferentes. Então, o que o SGA, por exemplo, esse problema tem? Uma concentração legal aqui perto de um resultado bom, mais uma concentração tão grande quanto ou maior aqui no mínimo, provavelmente no mínimo local. Quero ver se eu pego esse approach e passo a rotina para vocês também. Então fica também visualmente legal de ver fica até melhor de ver os resultados do que, mais justo pelo menos ver os resultados do que os box plots aqui. Isso, achei mais justo. Mas, bem mais justo. E outra dúvida que eu tenho, então, para algum estudo, assim, eu quero otimizar uma estrutura, sei lá, é melhor, então, nesse estudo, eu não usar só um método. A ideia é usar mais de um algoritmo. Não sei bem a pergunta que eu quero fazer, mas assim, porque um algoritmo pode não me dar o resultado o melhor. Então, a ideia é usar um e depois usar o outro para pelo menos ter alguma comparação. Assim. Exatamente. Principalmente se o resultado é meio desconhecido. Você Porque pega essas um. coisas a gente já sabe, né? Hã? Essas funções, a check, que a gente já está vendo, a gente já sabe, mas um problema real, a gente não sabe. Então, a ideia Exatamente. é ver o resultado, daí tenta outro. Daí ficou muito diferente, tenta outro. Daí, acho que seria meio que esse caminho. É sempre progressivo, assim, até você criar confiança para aquele padrão de, de problema. No caso, por exemplo, que nós tínhamos nas torres de transmissão, que começou com o Firefly. Passamos ali uns 2 anos, ele estava dando uns bem legais. Teve um trabalho que o rapaz aplicou o BSA. O BSA, por algum motivo, funcionou melhor. Daí passamos a utilizar o BSA. E recentemente um rapaz aplicou lá o ECBO. Aí melhorou. Você não consegue explicar exatamente o porquê, mas melhorou. E a gente passou a utilizar ele, criou confiança assim com os resultados dele. Então é meio que uma construção temporal, assim, com um problema que você vai trabalhando continuamente, você vai eventualmente escolhendo um algoritmo ou alterando aquela tua escolha em relação aos resultados que vão vir. Então, tem que sempre vir alguém duvidando do algoritmo para. Para dar uma melhora. Né? É. Mais perguntas, comentários, pessoal? Eu vou perguntar uma da prova que o Roberto fez, mas eu fiquei com uma dúvida ainda. Pode falar. Como vai ser discursivo, a gente vai ter uma. Lá no Moodle mesmo, a gente vai digitar cada questão, vai ser assim? Ou vai escrever à mão, tirar foto? Normalmente escreve a mão e tira foto. É? Tá. É porque eu pretendo isso uma semana fazer um monte de resumo. Daí, se fosse digitado, eu já ia digitando. Daí, se for escrever mesmo, daí eu faço à mão, estudo à mão mesmo. Eu acho que vai ser a mão porque às vezes fica melhor se colocar uma figura para explicar tal. Fica mais versátil do que só escrever. Daí se fizer digitado acaba não tendo, ou se puder colocar figura
Acho que vai ser a mão mesmo. Só para dar uma ideia, eu fiz a disciplina do Ellison e teve uma prova teórica também. Daí a gente tinha lugar para digitar e se quisesse colocar uma figura, desenhava a mão e botava a figura. Mas é só porque essa questão aí, ele também pensou nisso e tinha essa opção. Ah, tá. Eu vou trocar uma ideia com ele pra ver como é que ele fez. Que de cabeça não sei fazer isso, daí eu tenho que aprender. Acho que ele entendia bem no Moodle, porque ele fez cada questão numa página, assim, a gente tinha que passar para frente, mas aí ele deixou a gente voltar, assim, eu vi essa questão, não sei responder, daí eu vou para a próxima, respondo e volto naquela. Tinha uma versatilidade, assim, Ah, na legal. porque, né, vai que uma a gente não sabe, aí não quer passar para frente, mas aí também se enrola. Aham. Não, tranquilo. Hum, consegui Ah, aprender até lá, eu faço assim, senão vai no papel. Pode falar, Roberto. ah, professor, só para confirmar mesmo, o assunto da aula de hoje também está incluso na prova, não é isso? Tá, finaliza com a aula de hoje, o conteúdo. Certo. Então é bom também a gente dar uma olhada nos artigos que o senhor passou para a gente, não é isso? Isso, para fixar, assim, para dar um passo além, sim. Para quando de prova, assim, teoricamente, que apareceu aqui na aula e deve ser suficiente. Se ler os artigos, vai ficar mais fácil de explicar as coisas que você vai ver ela aplicada, assim, em diferentes contextos. Deve facilitar. Beleza. Beleza, professor. Obrigado. Nada.